Agora, o Cabo Bruno, eu me recordo, quando eu entrei na polícia, todo mundo comentava do Cabo Bruno, porque ele tinha acabado de ser preso. O Cabo Bruno é um policial que, na década de 80, na zona sul de São Paulo, ele era uma pessoa vista como dedo mole. Só que ele não era dedo mole fardado. As mortes do Cabo Bruno sempre foi pessoas que ele matou fora da farda. Horário de folga. Que era o chamado, que eu me lembro na época, da minha região, que era os pés de pato, que era o encontro de cadáver. Para quem não sabe, antigamente se encontrava muito cadáver. Chegava na delegacia, doutor, tem um cadáver aqui no meio do mato. Cara, já com 15, 20 dias, a gente sabia que era a polícia. E a fama do Cabo Bruno foi crescendo, primeiro dentro da corporação, porque sabia que ele era um cara valente. Só que, num determinado momento, o que eu descobri na minha pesquisa, Sargento Castro, é que ele passa a virar um policial. Ele sai do policial justiceiro para ganhar dinheiro matando pessoas. Começa a querer ganhar dinheiro com Ganhar isso. dinheiro. Então, os comerciantes, quando tinham um desafeto, um concorrente, alguém que não paga uma conta, chegava para ele e falava, fulano de tal, eu não gosto, dava uma grana para o Cabo Bruno, ele ia lá e matava. Então, as mortes eram em dezenas. Quando, em dado momento, numa das mortes que ele teria praticado, uma pessoa foi morta e uma pessoa conseguiu fugir. E essa pessoa que conseguiu fugir foi a primeira testemunha que teve coragem, foi na corregedoria da polícia e fez uma denúncia. E ali começaram a levantar os processos dele. Chegou num determinado momento em que ele passou a ter muitos processos, sai a primeira condenação, ele foi para o Romão Gomes. Foi preso no Romão Gomes. Mas ele imaginou que ele ia sair logo, mas era muito processo e começou a surgir. Sargento Castro, só do Romão Gomes, ele fugiu 4 vezes. Uma das fugas, ele pegou a arma de um polícia e atirou contra o polícia. Caraca. Numa das fugas do Cabo Bruno, ele fugiu. O reservado da PM atrás dele. No interior, eles encontraram. O Cabo Bruno trocou tiro com os policiais militares. Ou seja, ele virou a chave, Virou né? a chave. Então, de policial militar, ele virou justiceiro. De justiceiro para bandido. E ele ficou preso 27 anos e meio. Bom, o que aconteceu? Nos últimos anos de cadeia, e ficar 27 anos e meio preso não é brincadeira. O cara envelhece, Sim. a cabeça muda. E lá ele conhece uma missionária, uma evangélica missionária, que levou para ele a mensagem de Jesus e ele se converteu cristão. Se converteu cristão, começou a estudar a Bíblia e logo quando ele sai da cadeia, ele noiva e casa com a missionária e foi morar na casa dela no interior de São Paulo. Ele vira pastor e, por incrível que pareça, eu consegui alguns cultos que ele fez, eu coloquei na cena do crime, ele é um orador espetacular. Ele realmente ficou na cadeia lendo a Bíblia, ele sabe a Bíblia de cor, e ele se tornou realmente um convertido. Casado com essa senhora, e no domingo, 35 dias depois de sair da cadeia, Snyder, no domingo, ele sai da casa dele à tarde, com a esposa e um casal, vai para a igreja onde ele era pastor, ele faz um culto, onde ele fez lá todo o trabalho como pastor, e no final da tarde ele volta para a casa dele. Quando ele para o carro em frente à casa onde ele estava morando, ainda com a esposa do lado e o casal atrás, tinha um carro parado na mesma rua. Descem 2 homens armados, encostam a arma no Cabo Bruno, 10 tiros no Cabo Bruno. Ele é morto dentro do carro. Olha que curioso. Já se passaram mais de 10 anos e a polícia não descobriu quem matou o Cabo Bruno. O promotor do caso, que já está aposentado, já está com idade, nós conseguimos uma entrevista com ele no canal Na Cena do Crime e ele fala: eu alertei o Cabo Bruno, eles vão te matar. Vão te matar quem? E aí eu vou te explicar, Snyder. Um homem que mata 60, 70, 100 pessoas, você concorda que ele gera muita gente com ódio? É filho, é pai, é mãe, é sobrinho, é amigo. Ou seja,
Passaram-se quase 30 anos, mas o ódio só cresceu. E alguém, quando soube que ele saiu da cadeia, por isso foi noticiado, começa uma investigação, chegam onde ele morava, armam uma armadilha para ele, pegaram toda a parte de logística do que ele fazia e, no final, é mais um que sai da cadeia e foi morto em seguida. Doutor, mas falavam, né, que muitos desses homicídios que foram, no caso aí, passados para ele, né, que falar que ele tinha participação, muitos desses crimes ele não teve participação, né? Tipo assim, jogava na comanda dele, né? Isso é verdade. O pessoal fala. Ele teria confessado Então, 39. Só que nas costas dele tem uns 70, 80. Tá? Mas ele mesmo falou numa entrevista que ele falava o seguinte: todo mundo que morria na Zona Sul jogavam nas minhas costas. Exatamente. Tá? Mas o que ficou realmente demonstrado, e nós temos uma entrevista com ele na cena do crime, aonde ele, depois de convertido, Sargento Castro, ele pede perdão, ele pediu perdão na cadeia para os familiares e amigos das pessoas que ele matou. Porque ele alega que ele era uma pessoa perdida em Deus, que ele não tinha noção do que ele estava fazendo, que no começo ele fazia a justiça com as próprias mãos, mas depois ele percebeu que se perdeu. Ele se perdeu. Então, pelo menos 39 pessoas foi comprovado que foi ele. Agora, colocaram nas costas mais quase 70. Isso você tem razão. Tudo caía nas costas do Cabo Bruno. E um dos... tinha o pé de pato, né? Que é o famoso pé de pato, que era do Itaim Paulista ali. Que eu vou contar a história dele na cena do crime. Então, o que acontece com os pé de pato? Que depois ficou... esses justiceiros ficaram com a apelidade de pé de pato, né? Os pé de pato, eles começam realmente fazendo justiça. Matando vagabundo, Sim. que tá atrasando lá. Mas aí depois começa... Matar qualquer um, né, mano? Tipo assim, você tem um desafeto. Você tem um desafeto, às vezes, um exemplo, teve, sei lá, problema de chifre, deu em cima da sua mulher, alguma coisa. Você chegava pro pé de pato e falava, aquele cara é ladrão, cara. Já tentou me roubar, pá. Aí ele ia lá e... Vai lá e mata. Entendeu? E começou a desvirtuar. Então é isso que acontece com a maioria dos pés de pato. Eles começam ali matando vagabundo e depois eles começam a partir para outros lados. Às vezes por dinheiro também, muitos entram no dinheiro.